O que vou revelar agora tem tudo a ver com o que você perdeu sem perceber. Tem gente que acha que evoluir é só ganhar, mas ninguém conta o preço que se paga quando se troca o essencial pelo descartável. Eu vi o mundo mudar e posso garantir, nem tudo que brilha hoje ilumina de verdade. O que era simples carregava um peso que hoje falta nas coisas. As noites eram escuras, sim, mas havia uma luz que nenhuma tela de celular consegue substituir. Quem viveu sabe do que estou falando. Quem não viveu, talvez nunca entenda o que significa dormir em paz de verdade. Sem barulho de notificação, sem pressa de responder ninguém. Se você sente que algo está faltando na sua vida, mesmo com tanta tecnologia ao redor, talvez seja porque perdeu a conexão com o que realmente importa. O que vou compartilhar agora não é nostalgia barata, é um alerta. E se você quer continuar recebendo esse tipo de verdade, se inscreve aqui agora, no nosso canal Diário da Vovó 3. Feito isso, vamos para mais uma história de vovó. Quando a escuridão era natural e ninguém tinha medo dela. Naquela época, a noite chegava de verdade. Não tinha poste na rua, não tinha luz elétrica entrando pela janela. Não tinha clarão de vizinho. Insone. A escuridão descia como um manto grosso sobre a casa, e a gente aceitava aquilo como parte da vida. Ninguém reclamava. Ninguém achava estranho. A noite era para dormir, e ponto final. Hoje as pessoas fogem do escuro como se fosse inimigo. Acendem tudo, deixam a TV ligada, o celular piscando. Parece que tem medo de ficar sozinhas com os próprios pensamentos. Eu lembro que, quando o sol começava a se pôr, já sabíamos que o ritmo ia mudar. As galinhas entravam no poleiro, os cachorros se acomodavam perto da porta, e a gente também ia desacelerando. Não era preguiça, era respeito pelo tempo natural das coisas. O corpo sabia quando era hora de parar. Hoje, as pessoas lutam contra o próprio corpo, tomam café de noite, ficam grudadas na tela até de madrugada, e depois reclamam que não dormem bem. Claro que não dormem. Estão brigando com a natureza. A lamparina era acesa com calma, com cuidado. Não era só apertar um botão. Tinha que limpar o vidro, cortar o pavio, despejar o querosene na medida certa. Era um ritual. E esse ritual ensinava uma coisa que hoje ninguém aprende mais. Paciência. Tudo hoje é instantâneo. Luz? Clica. Comida? Micro-ondas. Conversa? Mensagem de áudio. Ninguém espera mais nada. E com isso perderam a capacidade de valorizar o que demora, o que exige atenção, o que se constrói devagar. Quando a lamparina acendia, a luz era fraca, mas suficiente. Iluminava o necessário. O rosto de quem estava perto, a mesa onde a gente comia, o cantinho onde a gente rezava. Não precisava mais que isso. Hoje, as casas estão cheias de luz, mas vazias de presença. Todo mundo iluminado, mas ninguém se olha de verdade. A luz artificial cansa os olhos, cansa a mente, mas ninguém desliga. Porque desligar significa enfrentar o silêncio, e o silêncio assusta quem não tem paz por dentro. A noite escura também trazia sons que hoje sumiram. O canto do grilo, o coachar do sapo, o vento nas folhas, o ranger da madeira da casa. Esses sons embalavam o sono, não incomodavam. Pelo contrário, era como se a natureza estivesse conversando com a gente, dizendo: está tudo bem, pode descansar. Hoje as pessoas precisam de barulho branco, aplicativo de meditação, fone de ouvido para dormir. Porque o mundo ficou tão barulhento de dia que de noite o cérebro não consegue mais desligar. E sabe o que mais a escuridão ensinava? Humildade. A gente sabia que não controlava tudo. Não dava para fazer o dia durar mais. Não dava para transformar a noite em dia. A gente se rendia ao ciclo natural. E isso trazia uma paz que hoje é rara. Porque, hoje, as pessoas acham que podem controlar tudo, mas não podem. E quando percebem isso, entram em desespero. A escuridão era nossa professora. Ensinava que tem hora de parar, de soltar, de confiar. Hoje ninguém quer aprender essa lição. Você já parou para pensar quantas noites você passou sem realmente descansar? Conta aqui embaixo. Você ainda consegue dormir no escuro total? Ou precisa de alguma luz acesa? O ritual de preparar a casa para a noite.
Antes de escurecer de vez, a casa inteira entrava num ritmo de preparação. Não era automático, era consciente. Cada um sabia o que tinha que fazer. Fechar as janelas, trancar as portas, guardar as ferramentas, recolher a roupa do varal. Tudo isso era feito com atenção, porque a noite era séria. Não dava para deixar nada para depois. Hoje as pessoas vivem no depois. Deixam tudo para a última hora. Procrastinam, adiam. E aí a vida vira uma correria sem fim. Eu me lembro de ajudar minha mãe a varrer a casa antes de dormir. Ela dizia que a casa precisava estar limpa para receber a paz da noite. Não era superstição, era respeito. Respeito pelo espaço, pela família, por Deus. Hoje as casas estão cheias de coisas, mas ninguém cuida delas. Acumula, amontoa, deixa pra lá. E junto com a bagunça física vem a bagunça mental. Porque o ambiente externo reflete o interno. Sempre foi assim. A cozinha era o último lugar a se apagar. Ali, a lamparina ficava acesa um pouco mais. Minha avó terminava de lavar a louça, guardava tudo no lugar, deixava a água pronta para o café da manhã seguinte. Era um cuidado com o amanhã. Ela não sabia se ia acordar no outro dia, mas deixava tudo preparado. Isso é fé. Fé de que a vida continua, de que vale a pena cuidar das pequenas coisas. Hoje, as pessoas vivem como se fossem eternas. Não cuidam de nada, não preparam nada. E quando a vida cobra, não estão prontas. Depois que tudo estava no lugar, a lamparina era levada para o quarto. O caminho até lá era feito devagar. A luz balançava, as sombras dançavam nas paredes. Tinha algo de sagrado naquele momento. Era a transição entre o dia e a noite, entre o fazer e o descansar. Hoje as pessoas não fazem essa transição. Estão trabalhando, de repente apagam a luz e tentam dormir. O corpo não entende, a mente não entende. Por isso tanta gente tem insônia. Antes de deitar, a gente se ajoelhava e rezava. Agradecia pelo dia, pedia proteção para a noite. Não importava se o dia tinha sido bom ou ruim. A gente entregava tudo. Hoje as pessoas vão para a cama carregando tudo. Raiva, preocupação, ansiedade. E levam isso pro sono, pros sonhos, pro corpo. Aí acordam cansadas, tensas, sem energia. Porque não soltaram, porque não entregaram, porque não confiaram. E quando a lamparina finalmente se apagava, a escuridão vinha completa. Mas não era vazia, era cheia de presença. Presença de Deus, presença da família respirando no mesmo cômodo. Presença de paz. Hoje, as pessoas apagam a luz, mas a cabeça continua acesa. Planejando, repassando, preocupando. A escuridão perdeu o sentido. Virou só ausência de luz. Mas antes, era muito mais. Era descanso verdadeiro. Era entrega. Era fé. E você, tem algum ritual antes de dormir? Ou simplesmente cai na cama e torce para conseguir desligar a cabeça? Compartilhe aqui embaixo como é a sua noite. As histórias que se contavam ao redor da luz fraca. Quando a lamparina estava acesa e todos estavam reunidos, começavam as histórias. Não era entretenimento planejado, era natural. Alguém começava a falar e os outros escutavam. Podia ser uma história de quando eram jovens, um causo da roça, uma lenda que ouviu do avô. O importante não era essa história em si, era o momento, o estar junto, o olhar nos olhos, o prestar atenção de verdade. Hoje as famílias estão juntas fisicamente, mas cada um no seu celular, juntos e sozinhos ao mesmo tempo. As histórias ensinavam, não de forma direta, como lição de moral, mas pelas entrelinhas. Um causo sobre alguém que foi desonesto e se deu mal ensinava sobre caráter. Uma história sobre um vizinho solidário ensinava sobre comunidade. Uma lenda sobre respeitar a natureza ensinava sobre limites. A gente aprendia ouvindo, não sendo sermoneado. Hoje ninguém tem paciência para ouvir. Todo mundo quer falar, dar opinião, aparecer. Mas sabedoria vem de escutar. Tinha histórias que davam medo. Mula sem cabeça, lobisomem, almas penadas. E sim, a gente ficava com medo. Mas era um medo saudável. Um medo que ensinava a não sair de noite sozinho, a respeitar os mais velhos, a não fazer besteira. Hoje, as crianças têm medo de coisas virtuais,
de personagens de jogo, de desafios da internet. E esse medo não ensina nada, só deixa ansioso, porque não tem raiz na realidade. É vazio. Meu avô contava histórias da guerra, dos tempos difíceis, de quando passou fome. Não era para se vitimizar, era para mostrar que sobreviveu, que foi forte, que não desistiu. Isso plantava algo na gente: coragem, resiliência. Hoje as pessoas compartilham sofrimento nas redes sociais esperando likes e comentários, mas não querem aprender com a dor. Querem validação, querem atenção, não querem crescer. As histórias também traziam risos, um caos engraçado, uma situação constrangedora, uma confusão boba. E a gente ria junto, ria até doer a barriga. Hoje as pessoas riem sozinhas, olhando para a tela. Mandam um emoji de risada, mas o rosto está sério, porque rir de verdade exige presença, exige conexão, exige estar ali, inteiro com quem está do lado. E isso está cada vez mais raro. Quando as histórias acabavam e a lamparina começava a faltar querosene, a gente sabia que era hora de dormir. Não tinha que ninguém mandar. O corpo pedia, a mente aceitava. E a gente dormia. Dormia profundo, dormia em paz, porque tinha sido preenchido, não de informação, não de estímulo, mas de presença, de afeto, de sentido. Hoje as pessoas vão para a cama cheias de informação, mas vazias de sentido. E aí perguntam por que se sentem tão perdidas. Você ainda guarda alguma história que ouviu de alguém mais velho? Ou tudo que você consome hoje vem de tela? Deixa aqui embaixo alguma lembrança que marcou você. O som dos grilos e o que ele dizia pra gente. O canto do grilo não era barulho, era companhia. Quem nunca ouviu não sabe o que está perdendo. Era um som constante, ritmado, que preenchia o silêncio sem invadir. A gente se acostumava tanto que quando parava, a gente percebia e ficava até preocupado. Por que o grilo parou de cantar? Podia ser sinal de chuva, de bicho se aproximando, de algo diferente no ar. A natureza falava e a gente sabia escutar. Os grilos cantavam em coro. Não tinha ensaio, não tinha regente, mas era perfeito. Cada um no seu tom, mas tudo junto formava uma melodia. Isso ensinava sobre comunidade, sobre como cada um pode fazer sua parte sem competir, sem ofuscar o outro. Hoje todo mundo quer ser o mais alto, o mais visto, o mais curtido. Ninguém quer ser parte do coro. Todos querem ser o show. E no fim, o que sai é barulho, não música. Tinha noite que os grilos cantavam mais alto. Minha avó dizia que era porque a lua estava cheia, ou porque ia chover, ou porque era noite de São João. Não sei se era verdade, mas ela sabia ler os sinais. Sabia que a natureza tem ciclos, ritmos, mensagens. Hoje as pessoas não sabem ler nada além de tela. Não sabem quando vai chover olhando para o céu. Não sabem a fase da lua. Não sabem nada do mundo real, só do virtual. O som do grilo também acalmava. Cientificamente ou não, acalmava. Porque era previsível, era constante, era natural. O corpo reconhecia aquilo como segurança. Se o grilo está cantando, está tudo bem. Hoje as pessoas dormem com barulho de trânsito, de sirene, de vizinho gritando. O corpo vive em estado de alerta. Nunca descansa de verdade. Por isso tanta doença, tanto estresse, tanto remédio para dormir. Às vezes no meio da noite a gente acordava e ficava ouvindo. Só ouvindo. Não tinha pressa de voltar a dormir. Não tinha que checar nada. Só ficava ali, deitado, ouvindo o grilo, sentindo o vento pela fresta da janela. A presença de Deus naquele silêncio cheio. Hoje, se acorda de madrugada, já pega o celular, vê as horas, vê mensagem, vê besteira. E aí, o sono vai embora. Porque invadiu o momento sagrado do descanso com o barulho do mundo. O grilo era testemunha da nossa vida. Estava lá toda noite, fiel, cumprindo seu papel. Não pedia nada, não cobrava nada, só cantava. E isso bastava. Hoje, até os bichos estão sumindo. Não tem mais grilo, não tem mais passarinho, não tem mais nada. Porque a gente matou o silêncio, matou a escuridão, matou a simplicidade. E junto, matou um pouco da nossa própria humanidade.
Você ainda consegue ouvir os sons da natureza onde mora? Ou tudo que chega nos seus ouvidos é barulho de cidade e tecnologia? Conta aqui embaixo a temperatura da noite e o cobertor de retalhos. A noite era fria, não tinha aquecedor, não tinha ar-condicionado. Tinha cobertor, e não era qualquer cobertor. Era de retalhos, feito pela minha avó, com pedaços de roupa velha, de saco de farinha, de pano que sobrou de alguma coisa. Cada pedaço tinha uma história. Aquele ali era do vestido da minha mãe quando criança. Aquele outro, da camisa do meu avô. O cobertor não era só para esquentar. Era memória costurada, era afeto tecido. Fazer um cobertor de retalhos demorava meses. Tinha que juntar os pedaços, cortar do mesmo tamanho, costurar um a um. Era trabalho manual, lento, repetitivo, mas cada ponto era dado com amor. Hoje as pessoas compram cobertor pronto, industrial, sem alma. Usa um tempo, enjoa, joga fora, compra outro. Nada tem história, nada tem valor além do preço. E com isso a vida perde profundidade. Quando fazia muito frio, a gente se amontoava embaixo do mesmo cobertor. Irmãos, primos, quem estivesse na casa. O calor de um esquentava o outro. E isso criava vínculo. Hoje cada um tem seu quarto, sua cama, seu cobertor, seu ar-condicionado. Cada um no seu quadrado. Não dividem nada. Não precisam de ninguém. E aí crescem achando que são autossuficientes, até a vida mostrar que não são. A temperatura da noite também ensinava sobre ciclos. Tinha noite quente de verão, noite fria de inverno, noite úmida antes da chuva. O corpo se adaptava. Não tinha controle remoto para ajustar. A gente aprendia a conviver, a se cobrir melhor, a se descobrir quando esquentava. Hoje, as pessoas não suportam desconforto. Tudo tem que estar perfeito, controlado, ajustado. E quando a vida traz algo fora do controle, desmoronam. Dormir com frio também tinha seu charme. A gente se encolhia, se enrolava no cobertor, deixava só o nariz de fora e dormia aconchegado, protegido. Hoje, mesmo com todo o conforto, as pessoas não se sentem protegidas. Porque proteção não vem de tecnologia. Vem de afeto, de presença, de saber que não está sozinho. O cobertor de retalhos trazia isso. Trazia a certeza de que alguém se importou, alguém cuidou, alguém amou. E quando a manhã chegava e a gente tirava o cobertor, ele ficava com o cheiro da noite. Cheiro de gente, de suor, de vida. Não era ruim, era humano. Hoje tudo tem que ser asséptico, perfumado, artificial. As pessoas têm medo do próprio cheiro, da própria humanidade. Usam desodorante, perfume, produto, mas esquecem que ser humano é isso. É ter cheiro, é ter corpo, é ter presença física. E negar isso é negar a si mesmo. Você tem algum objeto antigo que carrega memória afetiva? Ou tudo que você tem é descartável? Comenta aqui embaixo as orações antes de dormir e o que elas faziam por nós. Antes de deitar, a gente rezava. Sempre. Não era obrigação imposta. Era hábito natural, como escovar os dentes. A gente agradecia pelo dia, pedia proteção para a noite, lembrava de quem precisava de ajuda. Era um momento de entrega, de reconhecer que não controlava tudo, que dependia de algo maior. Hoje, as pessoas acham que são donas da própria vida. E aí, quando perdem o controle, entram em pânico. A oração acalmava. Não importa se você acredita ou não. O ato de parar, respirar, falar com Deus, colocar para fora o que estava pesando, isso fazia bem. Era terapia antes da terapia existir. Hoje as pessoas pagam caro para falar com alguém que escuta. Mas Deus sempre escutou de graça. Só que ninguém quer falar com Ele. Querem solução rápida, pílula mágica, fórmula pronta. Tinha orações decoradas. Pai Nosso, Ave Maria, oração do anjo da guarda. Mas também tinha as orações do coração. Aquelas que saíam sem pensar, direto da alma. Obrigado por mais um dia, Senhor. Protege minha família, ilumina meu caminho. Simples assim. Hoje as pessoas complicam tudo. Querem oração bonita, rebuscada, para postar no Instagram. Mas oração não é performance, é conversa íntima. A gente rezava junto, pai, mãe, filhos,
todos ajoelhados do lado da cama. E aquilo unia, porque todos estavam vulneráveis. Todos estavam reconhecendo que precisavam de ajuda. Hoje ninguém quer mostrar vulnerabilidade. Todo mundo tem que parecer forte, resolvido, no controle. Mas essa máscara cansa. E quando ninguém está vendo, a pessoa desmorona. Sozinha. Depois da oração, vinha a paz. Uma paz inexplicável. Não era porque o problema tinha resolvido. Era porque tinha sido entregue. A gente dormia sabendo que fez sua parte. E o resto estava nas mãos de Deus. Hoje, as pessoas vão para a cama remoendo, planejando, preocupando. Querem resolver tudo sozinhas. E aí não dormem. Ficam virando de um lado para o outro. Mente a mil, corpo cansado, mas sem descanso. A oração também plantava fé nas crianças. A gente via os pais rezando, via que aquilo era importante e imitava. Crescia sabendo que não estava sozinho no mundo. Que tinha Deus, tinha família, tinha proteção. Hoje, as crianças crescem sozinhas, mesmo rodeadas de gente. Porque ninguém ensina mais sobre fé, sobre entrega, sobre confiar. Só ensinam a competir, a conquistar, a ser o melhor. E aí se tornam adultos vazios, mesmo com tanto sucesso. Você ainda reza antes de dormir? Ou isso virou coisa do passado? Deixa aqui embaixo os medos que tínhamos e o que eles nos ensinaram. A noite trazia medos. Medo do escuro, medo de barulho estranho, medo de bicho, medo de alma do outro mundo. E sim, a gente sentia medo. Mas não era medo paralisante. Era medo que ensinava prudência. Ensinava a não sair sozinho de noite. Ensinava a trancar a porta. Ensinava a respeitar o que não se via, mas se sentia. Hoje as pessoas têm medo de coisas que não existem. Medo de não ter like. Medo de ser cancelado. Medo de ficar sem internet. Medos vazios. Medo de assombração parece bobagem hoje. Mas não era. Porque aquelas histórias ensinavam sobre consequências. Quem fez o mal virou alma penada. Quem foi ganancioso encontrou o diabo. Quem desrespeitou a natureza foi castigado. Eram lições disfarçadas de lenda. Hoje ninguém ensina sobre consequência. Só sobre direitos. E aí as pessoas fazem o que querem. Acham que não vai dar em nada. Até dar. Tinham medo de bicho. Cobra, escorpião, aranha. Medo real. Justificado. E a gente aprendia a se proteger. A sacudir a roupa antes de vestir. A olhar onde pisava. A respeitar o espaço do bicho. Hoje as pessoas não respeitam nada. Invadem, destroem, poluem. E depois ficam surpresas quando a natureza devolve. Porque esqueceram que ela sempre foi mais forte. Medo de ladrão também existia. Mas era diferente. A comunidade se protegia. Todo mundo conhecia todo mundo. Se um estranho aparecia, todos ficavam de olho. Hoje ninguém conhece ninguém. Mora anos no mesmo prédio e não sabe o nome do vizinho. E aí a violência cresce. Porque não tem mais olho coletivo. Cada um por si. E Deus contra todos. O medo também aproximava. Quando uma criança tinha medo de noite, dormia perto dos pais. Quando um trovão assustava, todo mundo se juntava. O medo não era vergonha. Era natural. Hoje as pessoas escondem o medo. Fingem que são fortes, que não precisam de ninguém. E aí o medo vira ansiedade, vira síndrome do pânico, vira depressão. Porque foi reprimido, negado, escondido. Superar o medo também era parte do crescimento. A criança que tinha medo do escuro aprendia, aos poucos, a enfrentar. Ia sozinha buscar água. Ia sozinha ao banheiro. E aquilo construía coragem. Hoje, superproteção virou regra. Criança não enfrenta nada. Pais resolvem tudo. E aí cresce frágil, insegura, dependente. Porque foi privada do medo saudável, do medo que ensina, do medo que fortalece. Você já enfrentou algum medo de verdade? Ou seus medos são mais da cabeça do que da realidade? Pensa nisso e compartilha aqui. O amanhecer depois da noite escura. Quando o dia começava a clarear, não tinha despertador. Tinha o galo. O canto dele não era irritante. Era aviso. Hora de acordar, hora de recomeçar. E a gente acordava. Não tinha soneca, não tinha enrolar. Porque tinha trabalho esperando. Tinha vida para viver.
Hoje as pessoas programam 3 alarmes e ainda assim não levantam. Porque não tem propósito, não tem motivo para sair da cama. A primeira coisa que a gente fazia era abrir a janela, deixar o ar entrar, a luz entrar, o dia entrar. Era um gesto simbólico, de recomeço, de gratidão. Obrigado por mais um dia, Senhor. Hoje a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular, ver mensagem, ver notícia, ver problema. E aí o dia já começa pesado. Antes de sair da cama já estão estressadas. A casa acordava aos poucos. Primeiro um, depois outro. Não tinha correria. Cada um fazia a sua parte. Um acendia o fogo, outro buscava água, outro tirava o leite da vaca. Era trabalho, mas era junto. Hoje cada um sai correndo pro seu canto. Não tomam café juntos, não conversam, não se olham, passam pela mesma casa, mas vivem vidas paralelas. O café da manhã era simples, café preto, pão, bolo, leite, mas era feito com carinho e era comido com presença. A gente sentava, agradecia, comia devagar, saboreava, conversava. Hoje as pessoas comem de pé, correndo, olhando para o celular. Não saboreiam nada, não agradecem nada. Só engolem e vão embora. E depois reclamam que a vida não tem gosto. O amanhecer também trazia esperança. Não importava o que aconteceu ontem. Hoje é novo. Hoje tem chance. A gente acordava disposto a tentar de novo. Hoje as pessoas acordam derrotadas. Antes de tentar, já desistiram. Porque não acreditam mais em recomeço. Não acreditam mais em segunda chance. Vivem presas no passado, no erro, na culpa. E a noite que passou com sua escuridão, seus medos, seus grilos, já era história. Mas deixava marcas, ensinava, moldava. Hoje as noites são esquecidas. Não ensinam nada, não marcam nada. São só intervalos entre um dia e outro. E com isso a vida perde profundidade, perde sentido. Vira só uma sequência de momentos rasos, sem conexão, sem aprendizado, sem transformação. Você acorda com esperança ou com peso? Como começa seu dia? Deixa aqui embaixo. O que perdemos quando trocamos a lamparina pela luz elétrica? A luz elétrica chegou e todos comemoraram. Progresso, diziam. E era, em parte, mas ninguém falou do que ia ser perdido. Porque toda mudança tem um preço. E o preço dessa foi alto. Perdemos o ritual. Perdemos a atenção. Perdemos o respeito pelo tempo. A lamparina exigia cuidado. A luz elétrica só exige um clique. E com isso, perdemos a paciência. Perdemos a noite de verdade. A luz elétrica transformou a noite em extensão do dia. De repente, dava para trabalhar até tarde. Dava para fazer festa a noite inteira. Dava para não dormir. E a gente achou que isso era liberdade. Mas não era. Era prisão. Porque o corpo não foi feito para isso. O corpo precisa da noite. Precisa da escuridão. Precisa do descanso. E quando nega isso, adoece. Perdemos a reunião ao redor da lamparina. Porque agora tinha luz em todo canto. Não precisava mais se juntar num único lugar. Cada um podia ficar no seu cômodo. E foi o que aconteceu. A família foi se espalhando. Cada um no seu quarto, na sua TV, no seu celular. Juntos, mas separados. A luz elétrica iluminou a casa, mas escureceu as relações. Perdemos o silêncio. Porque junto com a luz elétrica veio a geladeira, o ventilador, a TV, o rádio. A casa nunca mais ficou em silêncio. Sempre tinha um barulho de fundo. E com o tempo, as pessoas se acostumaram. Hoje, não suportam silêncio. Acham estranho, desconfortável, precisam de ruído. Porque no silêncio, ouvem a si mesmas. E isso assusta. Perdemos a habilidade de esperar. A lamparina tinha limite. O querosene acabava. O pavio queimava. Não dava para forçar. A luz elétrica não tem limite. Fica acesa o tempo que você quiser. E com isso, perdemos a noção de suficiente. Nada é suficiente mais. Sempre quer mais tempo, mais luz, mais velocidade, mais tudo. E essa ganância está matando o planeta. E matando as pessoas por dentro. Perdemos a conexão com tentar novamente de continuar o sagrado. A lamparina tinha algo de divino. A luz pequena, frágil, vulnerável. Dependia de cuidado. Dependia de proteção. Era como a fé.
Precisava ser alimentada, cuidada, protegida. A luz elétrica é impessoal. Não precisa de ninguém. Só precisa de fio e energia. E com isso, a vida ficou assim também. Impessoal, automática, sem alma. As pessoas vivem no piloto automático, sem perceber o sagrado nas pequenas coisas, sem agradecer pela luz que ilumina, pela água que corre, pelo ar que respiram. A luz elétrica trouxe conforto, não dá pra negar, mas conforto demais amolece. A gente deixou de valorizar o que tem, deixou de cuidar, deixou de agradecer. Aperta o botão e espera que funcione. E quando não funciona, reclama, xinga, desespera, porque perdeu a capacidade de lidar com a falta. A lamparina ensinava isso. Ensinava que nem sempre tem. Ensinava a se virar. Ensinava resiliência. Hoje as pessoas não sabem lidar com frustração. Não sabem esperar. Não sabem se adaptar. Porque sempre tiveram tudo na mão. E o pior de tudo, perdemos a capacidade de enxergar no escuro. Não só literalmente, mas simbolicamente. A lamparina iluminava pouco, então a gente aprendia a enxergar além da luz. Usava a intuição, a percepção, a fé. Hoje, se não tem luz acesa, a pessoa para. Não sabe seguir, não sabe confiar no que não vê. E aí a vida, que sempre teve mistério, escuridão, incerteza, se torna insuportável. Porque ninguém ensinou mais a caminhar no escuro. Só ensinaram a acender a luz. Mas tem lugares que a luz não alcança. E nesses lugares, só a fé sustenta. Você acha que ganhamos ou perdemos com tanto progresso? O que você sente falta de um tempo mais simples? Deixa aqui sua reflexão. Então me diz, o que você faz com essa informação agora? Vai fechar esse vídeo e voltar pro automático? Ou vai parar um segundo e pensar no que realmente importa? Porque tudo isso que contei não é passado morto. É lição viva. É alerta. O mundo mudou, mas a essência da vida não mudou. Continua precisando de presença. Continua precisando de afeto. Continua precisando de silêncio, de escuridão, de descanso verdadeiro. Você tem medo de ficar sem internet? Sem celular? Sem luz? Então já sabe onde está preso. Porque medo revela dependência. E dependência revela fraqueza. Não estou dizendo para você largar tudo e voltar a viver de lamparina. Mas estou dizendo para você questionar. Questionar se realmente está vivendo melhor. Ou só mais rápido. Porque viver rápido não é viver profundo. E no final, o que fica não é a velocidade, é a profundidade. A noite ainda existe. O silêncio ainda existe. Deus ainda existe. Mas você precisa desligar o barulho para conseguir ouvir. Precisa apagar as luzes para conseguir enxergar o que realmente importa. E precisa parar de correr para conseguir sentir onde está pisando. Porque a vida não espera, ela passa. E quando você perceber, já foi, já perdeu, já desperdiçou. Não deixa isso acontecer. Se o que foi dito aqui mexeu com você de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque vou continuar trazendo verdades que ninguém mais tem coragem de falar. Verdades que incomodam, que cutucam, que tiram da zona de conforto, mas que podem salvar sua vida, salvar sua família, salvar sua alma. Você quer continuar aprendendo? Quer continuar sendo desafiado? Então fica comigo. A jornada está só começando. Eu, Terezinha, compartilhei com você como eram as noites de antigamente. Noites iluminadas por lamparinas, embaladas pelo canto dos grilos, aquecidas por cobertores de retalhos e protegidas por orações sinceras. Falei sobre o ritual de preparar a casa, sobre as histórias que uniam a família, sobre os medos que ensinavam prudência e sobre o amanhecer que trazia esperança renovada. Mostrei também o que perdemos quando trocamos a simplicidade pelo progresso desenfreado. Perdemos o silêncio, a paciência, a presença, a conexão com o sagrado. Ganhamos conforto, mas perdemos profundidade. Ganhamos velocidade, mas perdemos sentido. E agora, muitos vivem vazios, mesmo rodeados de tudo. Essa não é só uma história do passado. É um espelho para o presente. É um convite para você repensar suas escolhas, seus valores, sua forma de viver. Porque ainda dá tempo. Ainda dá para resgatar o que importa.
Ainda dá para viver com mais presença, mais paz, mais propósito. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar outro vídeo aqui no final que vai complementar tudo o que falamos hoje. Vale muito a pena assistir. E agora eu vou indo. Mas leva isso com você. A vida simples não é vida pobre. É vida rica de verdade. Rica de sentido, de afeto, de Deus. Não esquece disso. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e até logo.